Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da Starlink, que está pedindo licença no Brasil para operar 7,5 mil novos satélites, né? Olha que bacana, né? Tá pretendendo aumentar em muito a quantidade de satélites operando aqui no Brasil. Isso é uma excelente notícia, tá? Ela tem que pedir autorização para a Anatel, porque esses satélites são os satélites da geração 2. Os satélites que têm comunicação no espaço. Isso é fantástico, isso pode diminuir ainda mais o ping, diminuir ainda mais o delay de comunicação, né? Então ela fez a requisição à Anatel. Acho um absurdo ter isso, porque em tese, pô, quem se importa a Anatel? Pô, isso é besteira, né? Mas para não irritar tanto o governo brasileiro, fez a requisição. Vamos ver se a Anatel vai aprovar isso daqui. Deveria. Essa notícia foi sugerida por Cachimbeiro Doidão, adotado pelo Peter, ao Eu Sou Feroz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a Starlink está pedindo autorização para 7.500 novos satélites no Brasil. Pois é que do jeito que está escrito, não dá para entender muito, né? Porque, na verdade, os satélites da Starlink, eles têm órbita global, eles passam em todos os lugares do mundo, né? Então, só que, como eu tô aqui no Brasil, por exemplo, eu uso a Starlink, o satélite que estiver passando aqui em cima do Brasil, eu uso aquele satélite. Então, para eu usar o serviço da Starlink, ela precisa da autorização do governo brasileiro, né? Então o erro é esse, porque eu que estou sendo controlado pelo Brasil, não o satélite está passando aqui de qualquer forma, né? E detalhe, esses 7.500 satélites, na verdade, a Starlink pediu lá para o governo americano 29 mil satélites, 30 mil satélites praticamente. E o governo americano só autorizou 7,5 mil por enquanto, porque, na verdade, a verdade é que esses satélites não estão em órbita ainda. Só tem 4.000 satélites, 4.500 satélites da Starlink em órbita nesse momento, né? Isso aí são satélites que ela ainda vai lançar. Então o governo americano falou, não, peraí, eu vou autorizar 7.500, quando chegar nesse limite autoriza mais um tanto e coisa e tal, né? Vocês lembram que o total que a Starlink quer fazer é 46 mil satélites no total em órbita aí, né? Enfim, uma vez que ela teve essa autorização americana, ela pediu autorização no Brasil. Deveria ser imediato, né, automático. Mas a Starlink quer ampliação do número total de satélites autorizados no Brasil e a adição de faixas de radiofrequência de 71 e 76 GHz no enlace de descida, 81 a 86 no enlace de subida. E tem outras coisas também no enlace aqui, ó, banda KU, banda K, banda E, enfim. Isso aqui é o que a Starlink está querendo, né? Eu acho que a Anatel deveria permitir, porque é ótimo. Para quem tem Starlink, e hoje em dia boa parte do pessoal no interior está usando Starlink, realmente é ótimo a Starlink para quem está no interior. Você tem uma internet com a qualidade de quem está na cidade, com a mesma velocidade, podendo jogar joguinho, delay baixo e coisa e tal. E, no entanto, um custo que, assim, um pouco caro, tá? Não é assim tão baratinho também. Mas, tirando o preço da antena, a antena você tem que comprar. A mensalidade é quase a mensalidade que a gente paga aqui na cidade também para um serviço equivalente. Então não tem esse negócio, não tem essa... você acabou com esse problema que havia no Brasil antes, de que na cidade o pessoal tinha internet excelente, aí ia para o interior, putz, não tem internet no interior, porque no interior ou você tem que fazer uma ligação por celular, que é difícil, ou então tinha outras internets via satélite, mas que a velocidade é muito baixa, o delay é muito alto. Starlink acabou com esse problema, né? É realmente fantástico isso daqui, vai melhorar muito você ter mais satélites e ter mais banda para isso, vai melhorar em muito a comunicação com a Starlink aqui. Eu, por exemplo, vocês sabem a minha situação, né? Eu comprei a Starlink, mas eu moro num apartamento aqui no Rio de Janeiro. Então eu fui desobediente. A Starlink ela fala, você precisa ter acesso ao céu, você tem que ter o céu desobstruído. Para quem mora no interior, isso é mole, né? Você mora em casa, você mora em sítio e coisa e tal, o céu tá aberto ali para você, né? Para mim, que mora em apartamento, é complicado. Eu só tenho um pedacinho do céu ali, a parte do céu que eu consigo ver. Ainda assim, eu consigo usar a Starlink aqui como minha internet reserva aqui. Funciona muito bem, só que ela cai o tempo todo. Por que ela cai o tempo todo? Porque ela só consegue conexão quando está passando um satélite naquele pedaço do céu que está disponível para mim aqui no meu apartamento, né? À medida que tiverem mais satélites, a coisa muda. Tendo um monte de satélite, a chance de ter um satélite passando em cada pedacinho do céu começa a ficar maior.
aí você vai poder usar a sua Starlink na janela do seu apartamento, em qualquer lugar que você tem. Você não precisa mais ter um acesso ao céu irrestrito para usar a Starlink, né? Viram como é que isso é uma coisa positiva, né? Uma coisa que vai ajudar um monte de gente. Espero que o governo Lula não crie casos com isso, né? A Anatel abriu uma consulta pública número 38, falando que a Starlink está pedindo essas coisas, e aí se alguém que tiver alguma coisa contra, pode entrar com uma requisição ali, por que seria contra esse tipo de coisa, né? Tipicamente quem vai reclamar aqui vai ser esquerdista e vai ser os concorrentes da Starlink, né? É lógico que a concorrência da Starlink não está satisfeita, né? Lembra que eu falei para vocês que já existia satélites aqui no Brasil, né? Já existe internet pelo satélite no Brasil, só que ela é extremamente lenta e extremamente um delay muito grande. Essas empresas certamente não estão satisfeitas com a Starlink, porque a Starlink é muito melhor, né? E é melhor não só nessa questão do custo, mas também pelo fato de que ela não requer muita manutenção. Essas empresas de satélite que você tem hoje, você tem que contratar um cara para instalar a antena é rígida, uma antena que tem que apontar direitinho para o satélite das pessoas, dos caras. E se bater uma ventania, caiu uma árvore, alguma coisa, a antena saiu de lugar, meu amigo, já era. Você tem que chamar o cara de novo, o cara tem que botar a antena no lugar de novo, é um trabalho de precisão, é complicado. Não dá para você fazer você mesmo, tem que ter um aparelho que mede a coisa do satélite, então você não consegue achar a posição certinha dele. Então, é uma coisa complicada. A Starlink não, cara, a Starlink é maravilhosa. Você pega ela, bota ali, ela fica parada um tempinho, daqui a pouco ela própria se ajusta, procura ali o satélite no céu e já aponta para o melhor lugar, já fica tudo certinho, né? Então, excelente isso daqui, né? E além de contar aquilo que eu falei para você, né, que é muito curioso o fato de que a Starlink é um negócio que foi criado para viabilizar a SpaceX, né? Ou seja, o lucro da Starlink, na verdade, é justamente o fato de que ela consome os serviços da SpaceX. A SpaceX é a empresa do Elon Musk de lançamento de foguete. E qual que é o problema do lançamento de foguete? É justamente que é uma coisa meio artesanal, né? Cada foguete você faz sozinho, porque não tem um mercado tão grande assim de botar coisas em órbita. A verdade é essa, né? E a grande sacada do Elon Musk foi essa, pô, temos que ter alguma coisa para ter um calendário de lançamento de satélite toda semana. E é o que está acontecendo agora. Toda semana tem lançamento do Falcon 9 levando o satélite da SpaceX para o espaço. Por que isso? Porque a SpaceX, a Starlink, ela contrata a SpaceX para lançar os foguetes dela no espaço, e com isso ela tem uma demanda enorme de um monte de foguetes, e aí você pode fazer o foguete num esquema de produção em massa, uma linha de montagem de foguetes. É como funciona a SpaceX, você tem um monte de foguetes ali, né? Então, realmente uma excelente notícia isso, a Starlink cada vez mais importante, e vai ser uma coisa que vai mudar mesmo, tá mudando a vida do brasileiro, né? De quem mora no interior, principalmente dos índios. Vocês viram aquela reportagem? Eu critiquei muito a reportagem aqui, porque ressaltaram o aspecto da pornografia dos índios, o que é uma besteira, né? Ah, índio tá vendo pornografia? Tá igual homem branco, a gente vê pornografia também, para com isso, vai dizer que tu não vê pornografia, todo mundo vê pornografia. Mas não é que como se os índios tivessem se tornado viciados em pornografia, nada disso, né? Isso é a preocupação de algumas pessoas, que, né, mais por preconceito do que qualquer outra coisa. Enfim, excelente notícia a Starlink, espero que a Anatel não crie caso, espero que o governo Lula não crie caso nisso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.